Bom dia, meus queridos. Deus abençoe sua vida. Eu espero que você tenha, sim, um ótimo dia. Que você comece na presença do Senhor e sinta a paz do Senhor na sua vida. Eu quero convidar você comigo a estudar um pouco mais a palavra de Deus e hoje mais uma parábola de Jesus, tá bem? E nós vamos caminhar aqui em Mateus capítulo 13, verso 1, que diz assim: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comerão. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Queridos, aqui nós temos a parábola do semeador, uma parábola também muito conhecida. E Jesus, mais uma vez, usa elementos da época, agora usando a semente, a agricultura, o campo para a agricultura, para dar um ensino profundo, que inclusive ele fala também sobre a palavra do Senhor, o efeito da palavra no coração do homem. E nós vemos aqui que o Senhor Jesus traz alguns elementos do campo, da agricultura, para trazer uma lição. A revelação dessa lição, você vai na sua casa continuar virando a página da sua Bíblia aí, provavelmente, a partir do verso 18, ele está dizendo assim: Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Queridos, caminho que o Senhor Jesus está dizendo aqui, eram aqueles caminhos pisoteados, muito pisoteados pelas pessoas no meio do campo. O solo fica duro, impossível de a semente entrar no solo e começar a germinar, começar a soltar a raiz. Porque o solo é duro. Aqui ele representa o coração duro. O coração endurecido pelo orgulho. Endurecido porque não quer aceitar a palavra de Deus, não quer entender. Ele ouve até a palavra, mas é como se aquelas pessoas dissessem assim: isso não é para mim. E a Bíblia diz que a semente foi lançada. Então, a parte do Senhor está sendo feita, porque Jesus quer dizer aqui que o Senhor é o semeador. O Senhor Deus é aquele que semeia. Ele lança a semente. A semente é a palavra. Então, quando alguém ouve a palavra e endurece o coração, esse é aquele que é a semente que cai à beira do caminho. E a Bíblia diz que as aves vêm e comem a semente. Comendo a semente significa o quê? As aves representam o maligno. O coração está duro, a palavra não entrou. Então, é roubado dele a oportunidade de entender. É roubado. E nós falamos mais completamente sobre esta parábola no domingo, dia 31, na nossa live. Eu gostaria que você fosse lá e assistisse a live e a mensagem completa. Tá bem? E uma das coisas que nós falamos é assim: o Senhor não está dizendo que o seu coração é assim. O Senhor está dizendo que provavelmente o seu coração está assim. Então é uma condição, é um estado que dá para mudar. Que esta palavra entre no seu coração e mude mesmo. Transforme o seu coração para que você receba o melhor de Deus através da palavra. Mas na continuação, Jesus diz assim: O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Aqui, queridos, é aquela mensagem que o Senhor Jesus está falando sobre aqueles que já ouviram a palavra e receberam a palavra com alegria. Sim, com alegria. Talvez seja você que me ouve hoje, mas hoje está afastado da palavra e da obra de Deus porque você se decepcionou com alguma coisa. Então, a raiz cresceu, mas não se aprofundou. Por quê? Porque a angústia, o desânimo trouxe para você algum estado de descrença e você não tem mais o envolvimento com a palavra. Na sequência, o Senhor diz assim:
O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Aqui o Senhor está dizendo que é aquela planta que cresce mesmo, ele ouve a palavra e ele começa a crescer, mas as preocupações da vida, a ganância, as preocupações com a riqueza, as preocupações com o mundo, sufocam a palavra que ali estava crescendo e não permite que a palavra cresça. Qual é o seu coração? Porque Jesus termina assim: mas a semente lançada em boa terra, essa cresceu e frutificou, multiplicou o seu fruto, que significa o quê? O coração aberto se alimenta da palavra de Deus e dá fruto, e consegue até alimentar os outros que estão ao redor. Qual é o seu coração? Como o seu coração está hoje? Eu gostaria de deixar para você essa palavra e que você medite hoje nisso e tome uma posição diante de Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado por me ouvir, um grande abraço, Deus abençoe.